A monadologia é uma teoria que busca explicar a razão suficiente por trás da composição, decomposição e recomposição da matéria em seu movimento durante a expansão do espaço-tempo. Como afirmou Lavoisier, desde a criação do universo por Deus, na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Nesse contexto, a monadologia busca elucidar a essência das transformações dos entes contingentes ao longo do movimento do universo. Num dançar suave e eterno, os entes contingentes entrelaçam-se no teatro cósmico do espaço-tempo. Como partículas de um poema celeste, eles se movem ao ritmo sutil das espirais que tecem o manto do universo. A contingência navega pelos rios do tempo, suas trajetórias entrelaçadas como fios de um destino cósmico. No palco infinito, a dança da existência é a celebração da mutação, a poesia inscrita nos movimentos do universo onde nada se perde e tudo se transforma na sinfonia do tempo. Nesse vídeo vamos nos aprofundar no princípio da razão suficiente de Leibniz e as noções introdutórias de seu argumento da contingência e as noções de espaço e tempo relacional em contraste às visões newtonianas. Começaremos com o princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente é fundamental para a filosofia leibniziana e influenciou muitos pensadores posteriores, que sugere que o mundo é regido por leis ou princípios que podem ser compreendidos através da razão e que tudo o que acontece pode ser explicado de alguma forma. Leibniz acreditava fortemente no princípio da razão suficiente, que afirmava que para cada fato ou verdade deve haver uma explicação suficiente para justificá-lo. Ele criticava o mecanicismo por não oferecer explicações suficientes para certos fenômenos, especialmente aqueles que envolvem aspectos não mecânicos, como a mente e a consciência. Leibniz discordava da concepção newtoniana de espaço e tempo absolutos. Enquanto Newton via espaço e tempo como entidades absolutas e independentes, Leibniz defendia uma visão relacional, onde o espaço e o tempo são entendidos em termos de relações entre as coisas. Essa discussão sobre a natureza do espaço e do tempo foi crucial para o desenvolvimento da teoria da relatividade de Einstein. Albert Einstein, ao formular sua teoria da relatividade, questionou a ideia newtoniana de espaço e tempo absolutos. Sua teoria da relatividade especial e geral propôs que o espaço e o tempo não eram absolutos, mas sim interdependentes e relativos ao observador e ao contexto físico. Leibniz insistia na ideia de que o espaço e o tempo não eram entes absolutos. Essa visão foi crucial para deduzir a existência de uma substância apelidada por ele de mônada, que seria uma substância sem forma, atemporal e imaterial. Leibniz deduziu a existência dessa substância em sua magna obra Teodiceia, apresentando de maneira inédita o seu argumento que visava provar a metafísica, denominado de argumento da contingência de Leibniz. Você já se perguntou por que existe algo em vez de nada? Além dessa indagação, é crucial ressaltar que, se algo existe, deve haver uma explicação suficiente que justifique sua existência. Esta linha de pensamento remete a Leibniz, que destacou a necessidade de uma razão ou explicação para a existência de tudo que é contingente. Ele explorou não apenas o porquê, mas também o como algo veio a existir. A distinção entre coisas contingentes, que dependem de condições externas ou causas específicas para sua existência, e coisas necessárias, que existem independentemente de fatores externos. As coisas contingentes, como objetos do cotidiano ou eventos singulares, têm suas existências causadas por eventos ocorridos no passado. Já as coisas necessárias, como princípios matemáticos ou lógicos, existem por sua própria natureza, independentemente de quaisquer fatores externos. Por exemplo, imagine uma folha em branco. Assim temos então uma folha em branco. E nessa folha em branco veio a existir um universo. E nesse universo veio a existir duas galáxias.
e nessa galáxia veio a existir 3 planetas. Ou seja, se algo veio a existir, necessariamente esse algo está abarcado por alguma unidade. A unidade é um predicado da existência, se a própria existência existe. A referência sempre será relacionada a alguma unidade. A unidade compõe o real, assim, entre aspas, o próprio existir sempre vai ser abarcado por alguma unidade. Portanto, temos que os números, isto é, a unidade, são existências absolutas, necessárias pela sua própria natureza. Leibniz ressaltou a importância da compreensão dessas duas categorias na busca por uma explicação suficiente para a existência do universo e de tudo o que o compõe, incluindo a investigação não apenas do motivo pelo qual algo existe, mas também do processo ou da natureza de como algo veio a existir. Para compreender o raciocínio de Leibniz, que pode ser desafiador para pessoas não habituadas à filosofia, é essencial simplificar. Sua ideia central de uma forma de fácil compreensão baseia-se unicamente em afirmar que se alguma coisa passou a existir em determinado momento, a razão dessa coisa existir não pode ser a própria coisa. Precisa ser uma coisa que não seja ela própria. E quando tentamos analisar a existência do próprio espaço e do tempo sobre esse égide, se o espaço e o tempo existem, essas coisas, caso sejam contingente e, portanto, não absoluta, ou seja, algo que passou a existir em determinado momento, precisa, sobre esse prisma, ter uma explicação que não seja o próprio espaço e o próprio tempo. Esse raciocínio se demonstra válido a partir do momento que você, de alguma forma, prova que o espaço e o tempo não são entes absolutos, isto é, que não são entes necessários pela sua própria natureza. Portanto, a partir do momento que você prova, de alguma forma, que o espaço e o tempo são entidades contingentes, isto é, entidades que passaram a existir em algum momento da realidade, no período anterior a esse momento, deve haver algo que é a razão da existência do espaço e do tempo, e esse algo não pode ser o próprio espaço, e o próprio tempo, portanto, algo não espacial e atemporal. Vamos imaginar um pequeno e simples exemplo. Imagine Gabriel, um pequeno menino que teve seu nascimento em 2020. Se Gabriel veio a existir com o seu nascimento em 2020, a causa desse nascimento não pode ser o próprio Gabriel. Todos os eventos anteriores e contingentes que aconteceram no passado e que levaram à existência de Gabriel não podem incluir Gabriel como seu próprio causador. Assim como Gabriel veio a existir no ano de 2020, sua existência é o resultado de uma cadeia de eventos desde o Big Bang. Desde a origem das poeiras das estrelas, a formação e união de unidades de matéria, a evolução das espécies e outros eventos, culminando na existência de Gabriel em 2020. Assim, Gabriel é, portanto, um ente contingente. Agora vamos substituir Gabriel pelo próprio conceito de tempo. Vamos questionar a própria existência do tempo. Se considerarmos a existência do tempo, há duas possibilidades. Ou ele é contingente, ou seja, teve seu início em algum ponto da realidade, ou é algo que sempre existiu, ou seja, é necessário e eterno, sem um começo definido. O tempo, caso seja um ente necessário pela sua própria natureza, dizemos que o tempo é, portanto, absoluto. Da mesma forma, se o próprio espaço também fosse necessário pela sua própria natureza, seria ele também absoluto. Isaac Newton, em sua formulação clássica da mecânica, concebia o espaço e o tempo como entidades absolutas e independentes. Para construir a lei da gravitação, Newton teve que postular duas premissas absurdas, que é o que ele chamava o espaço absoluto e o tempo absoluto. Newton argumentava que o espaço é uma entidade presente em todas as direções, era objetiva, não afetada pela presença de objetos ou qualquer influência externa. Assim, o espaço existe por si só, independentemente dos corpos que o ocupam. Newton via o tempo como um fluxo uniforme e absoluto, independente das condições do universo. Ele argumentava que o tempo flui de maneira constante e homogênea,
sendo uma entidade independente que existe por si só. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. O que o Olavo de Carvalho quer dizer aqui é que o conceito de um espaço sem a presença de corpos é um conceito mental que não pode ser experimentado. Não há espaço sem a presença de corpos, e também o conceito de um espaço absoluto possui problemas metafísicos, como observou Leibniz. E hoje sabemos que corpos, espaço e tempo são coisas interrelacionadas e que ambos surgiram a partir do Big Bang e que esses interferem em suas medições nas relações entre si. Ora, o que é espaço? Espaço é a possibilidade da compresença das coisas. Esta possibilidade considerada em cima, mas sem as coisas, é apenas um conceito teórico e não uma coisa existente. Do mesmo modo, o que é o tempo? É a ordem da sucessão do que acontece. Se nada acontece, não tem sentido falar em tempo. A concepção newtoniana de espaço e tempo absoluto teve grande influência na filosofia e na física por mais de 2 séculos e meio. O filósofo empirista David Hume, por exemplo, sustentava a ideia de que as noções de espaço e tempo são concebidas na mente humana como resultado da experiência sensorial e que estes e os corpos que o habitam eram entes necessários pela sua própria natureza e por meio destes que realizávamos todos os raciocínios. Já Immanuel Kant alegava que o espaço e o tempo eram formas a priori da percepção e meios por qual enxergávamos o real. A obra de Kant, vista pela comunidade intelectual como a assassina das postulações de Leibniz e de São Tomás de Aquino, fundamentava-se nos conceitos de espaço absoluto e tempo absoluto, chegando à conclusão de que não podemos conhecer a coisa em si, tornando-a uma incógnita. O que podemos unicamente fazer é estudar os eventos de forma isolada e tirar conclusões a partir deles. Leibniz nos desafia a olhar além das aparências, a reconhecer a ordem e a harmonia pré-estabelecida que permeiam a existência. Em suas palavras, vivemos em o melhor dos mundos possíveis, uma noção que inspira tanto otimismo quanto reflexão sobre nossa própria contribuição para a harmonia universal. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem filosófica. Que as ideias de Leibniz inspirem suas reflexões e ações, lembrando-nos sempre da beleza e da complexidade intrínsecas ao tecido do universo. Peço que, por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar para ajudar o nosso canal e que entre em nosso grupo do WhatsApp. O link estará em nossa aba da comunidade.